Graça e paz, bem-vindo ao meu canal Raízes Profundas, para mais um ensinamento da palavra. Hoje eu vou falar sobre o ministério de Jesus, de João Batista, e você sabia que a sabedoria ela é comprovada pelas obras que acompanham? É isso mesmo, foi Jesus que disse que as obras acompanham a sabedoria, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Então vamos para esse capítulo que é em Mateus 11. Como eu digo, aqui é profundidade. Então, sim, os vídeos por aqui são mais longos. Vou falar sobre o ministério de Jesus João Batista. Vou falar da cidade que rejeitou o ensinamento de Cristo. E por último, eu vou falar que daquela passagem que todo mundo gosta, né? Do descanso. Que Jesus fala: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, abre sua Bíblia, pegue papel, caneta, anota aquilo que for importante te chamar a atenção. Algumas Bíblias, traduções são diferentes. Gente, aqui tá um vento, uma ventania, então assim, ó, o cenário hoje o dia tá maravilhoso, mas às vezes pode interferir no áudio, tá? Vamos lá. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Então aqui Jesus, ele tinha os seus alunos, certo? Então ele já pregava para os seus alunos. Só que depois ele foi ensinar para as multidões. Existem diferença, entre ensinamento e pregação. Assim, o que seria pregar? Significa proclamar uma mensagem em alta voz, focando no apelo ou na vontade. Vamos supor aqui que eu falasse somente da última passagem lá, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se eu focasse somente nessa mensagem, eu estaria somente pregando. E sobre em cima daquilo, dessa passagem, eu colocaria algo do dia a dia. Mas o meu modo, o meu ministério é de ensinamento. Então, o que seria ensinamento? A diferença. Ensinar, por sua vez, é o processo de transmitir conhecimento focado na explicação estruturado, no detalhamento, no contudo e na compreensão focado na mente. Então, ele vai pedir o ensinamento, ele pede algo mais elaborado, mais extenso. Então, sim, muitas das vezes esse canal, os vídeos vai ficar longo. O que Cristo estava fazendo? Então, Jesus, ele veio para nos salvar. A maior missão dele era nos salvar. Só que também ele veio para dar o seu exemplo para nós. Nós que já conhecemos a sua palavra, nós que temos que fazer o ID, levar a sua mensagem. Jesus fez o mesmo. Enquanto ele esteve aqui na Terra, por esse período, pouco período de tempo, ele estava fazendo o quê? Vamos lá. Lá no versículo 2, continua. Vai falar de João Batista. Ao vir na prisão, o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Vamos lá, o que Jesus estava falando? O que vocês estão vendo? Os cegos vê, os aleijados andam, os leprosos são purificados, o surdo ouve, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam, os discípulos de João
Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Então ali Jesus vai começar a falar sobre João Batista. Quem que era? Quem que eles achavam que iam ver? O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou foram ver um homem vestido de roupas finas? O que seria, né, um caniço? Um caniço, Jesus fez a comparação de... como se fosse uma cana, sabe? Uma cana fina, porque... ele fez essa comparação porque João Batista era magro. Provavelmente, eu acho que ele era um pouco mais alto, né? Um caniço seco, né? Foram ver um homem de roupas finas. Aqui Jesus quis falar assim... vocês vão ver lá no deserto, botar a expectativa de uma pessoa bem vestida, né? Porque geralmente a gente foca quem está levando a mensagem, se a pessoa é bem vestida, se a pessoa fala bem, se ela sabe falar aquelas palavras chiques. E Jesus quis dizer que não, né? Ora, os que usam roupas finas estão no palácios reais. Afinal, o que foram ver? Então Jesus já fala, tem muitos já levando a mensagem em lugares, como é que eu posso falar? Um pouco mais requisitado, mais formal. Glória a Deus, porque também tem pessoas que precisam ouvir as palavras. Então, Jesus coloca cada um no seu lugar, entendeu? E João era uma pessoa o quê? Simples. E Jesus era simples. Afinal, o que foram ver? Um profeta, Jesus falou. Sim, um profeta. Eu digo a vocês, é mais que um profeta. Este é aquele respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Isso é uma das profecias, tá? Digo a verdade a vocês, do meio do nascimento de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que causam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas da lei profetizaram até João Batista. E se você quiser aceitar, este é o Elias, que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, que ouça. A que posso comparar esta geração? São como as crianças, que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós focamos em flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho. E dizem, aqui é como se as pessoas criticassem o modo de vivência de João Batista. Dizia que que estava endemoniado porque ele jejuava. E até mesmo desde a sua vestimenta. Veio o Filho do Homem, aí veio Jesus, comendo, bebendo. E dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigos de publicano e pecadores. Aí já estava o quê? Criticando Jesus. Então, os dois estavam sendo criticados. Você também vai ser criticado independente no que você vai fazer. Você não vai agradar a todos. Então, ali como eu expliquei, o que seria um caniço, né? Jesus fez a comparação. Eu até achei engraçado isso, porque Jesus comparou, né, João Batista, como ele era magro. Então, a pessoa pode estar com roupas finas, falando de Deus, mas também em ser mas ser lobo em pele de cordeiro. Pode estar sendo enganado. Por quê? Porque a gente quer olhar o externo. E muitas das vezes, Deus vai usar o mendigo, aqueles que estão lá no prostíbulo. Deus levanta assim onde Ele quiser. Mas aí Jesus fala, não, João Batista é um profeta. Não estava com roupas finas levando a palavra, ele estava no simples. Assim como Jesus. Jesus é o maior dos exemplos, né?
ele é filho de Deus, ele se humilhou, ele veio à terra humilde, trabalhador. Então, Jesus e João Batista, eles eram pessoas simples. Então, gente, não espere ver, não, eu vou lá naquele tal lugar somente onde que é pessoas ricas, pessoas chiques, ouvir a palavra de Deus. Não pense assim. Ou está julgando, porque agora tem muitas pessoas também na internet, pessoas simples, que às vezes fica com receio de levar a palavra porque não tem uma casa bonita, porque o seu cenário não é lá o que ela desejava ter. Não, mas Deus, tenho certeza que Deus fala com as pessoas através dessas pessoas. Não foque no externo, foque no que ela está levando. E o que Jesus quis falar, né? O reino dos céus é tomado à força. Exemplo, né? Não é a força física, mas é a espiritual. Lembre-se, a salvação veio de graça para nós. De graça, né? Vamos lá. Renúncia, obediência, oração, jejum, palavra, perdão, confissão de seus pecados, generosidade, amor ao próximo. Isso compra a sua salvação? Não. Ela não compra a sua salvação. Mas é o negar a si mesmo. É andar pela porta estreita. Como diz lá em Lucas, no versículo 13, 24, diz assim, ó: esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E por que Jesus ele faz uma comparação ali de Elias, né? Voltando ali. Jesus quis dizer, porque Jesus queria mostrar quem era João Batista, Jesus quis dizer que João Batista era um novo Elias, porque ele tinha a mesma missão e o mesmo estilo do profeta do passado. Jesus diz, são como crianças. Por que Jesus se refere às pessoas lá, essas pessoas que se levantam para criticar como crianças, né? As pessoas criticavam o estilo de vida de Jesus e de João Batista. E diziam que um tinha demônio e o outro era comilão e beberrão. Então também vão te julgar. Se você se converteu por agora e deseja renunciar coisas que não te fazem mais, né? Na verdade, a gente quando se converte, na verdade é todo dia, nós devemos nos arrepender, que significa abandonar, deixar o velho homem. Então, muitas das vezes você vai ser chamado de fanatismo, né? De ser fanático, ficou louca, e por aí vai, entendeu? Crítica é o que não vai te faltar. E Jesus, né, era comilão e beberrão. Mas aí o que Jesus falou? Jesus não era de brigar, gente. Jesus é muito inteligente. Eu peço a sabedoria para mim também. Porque a gente quer, às vezes, ganhar na força do braço, né? Alguém, ou quando a pessoa quer fazer a crítica e você quer levar o teu argumento. Mas Jesus, ele pensava antes de responder. Ele não precisa provar nada para ninguém. Mas ele fala assim, ó. Mas Jesus diz, a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Tu tem? Quais as suas obras? Elas têm que andar juntas. Jesus, quais eram as obras de Jesus? Ensinava, pregava, curava, libertava. Nos salvou, né? Maior de todos. Então tinha suas obras, assim como João Batista. Quais que era a obra de João Batista? Era levar arrependimento, batizava as pessoas, repreendia as pessoas. Então, nós temos que ter obras. Assim como Jesus, é só lembrar, Jesus teve obras. Nós também temos que ter obras. Não
através das nossas obras, a gente não ganha salvação. Não é comprar Deus, comprar o céu, não é assim que funciona. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, como que a gente vai aparecer perante o Senhor? Será que as nossas obras vai ser queimada? Uma vez eu já fiz um vídeo sobre as nossas obras perante o Senhor. Será que ela vai ser queimada como palha ou como ouro? Como que a gente... eu vou botar coisas simples, como limpar uma igreja, generosidade. Tem sido uma pessoa generosa? Ou só tem guardado para ti, para os seus? Tem que ter obra, gente. Fé, até porque lá em Hebreus fala, né? Se eu não me engano, é 10. A fé sem obras, ela é morta. Então, a fé, ela é acompanhada com obras. Lembre, então, de Jesus e de João Batista, que eles tinham obras. Seu ministério. Jesus ensinava. Não importa o que as pessoas digam, critiquem a você. O que importa é o que o Senhor sabe. Conhece o seu coração, conhece os seus pensamentos, sabe a intenção do seu coração. E ali depois ele ter ensinado, ter falado sobre quem que era João Batista, ele sabe quem é você também, tá? Ele sabe as suas conversas, sabe os seus ministérios, sabe do seu trabalho, sabe por que você faz, se tem obra, se não tem. Aí ele vai falar sobre as cidades que não aceitaram, que não se arrependeram. Assim como tem muitas pessoas que têm um coração que já foi acessado a Deus, que já ouviu a palavra, mas também não querem, entendeu? Tem pessoas que já ouvi falar assim, eu não quero isso pra minha vida. Não, porque daí eu tenho que deixar de fazer isso, eu tenho que largar aquilo, eu tenho que não sei o quê. E por aí vai. Então, lá no versículo 20, você tem que pegar todo o raciocínio, tá, gente? Pegar todo o contexto, tá? No versículo 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Aí Jesus fala assim, ai, isso é uma palavra muito forte. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tiveram sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo-se de roupa de sacos e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até os céus. Não, você descerá até o Hades, o inferno, né? Se os milagres que em você foram realizados tiverem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Essas duas cidades eram muito importantes da Galileia. Elas testemunharam milagres extraordinários de Jesus, mas não se arrependeram. Jesus faz comparação de Tiro e Sidom, que teria sido, que se arrependessem, se tivesse visto esses milagres. Eles teriam um coração mais aberto. Então, se você também já presenciou, porque tem pessoas que já presenciaram milagre, já receberam livramento, já até teve uma caminhada com o Senhor, mas não quis, abandonou também. Ou aquelas pessoas orgulhosas, arrogantes, soberbas, que não têm um coração e não querem ter um coração voltado para Deus, aberto para Deus, por mais que Jesus já se demonstrou na vida dela. Então, aqui Jesus está falando sobre essas pessoas que têm um coração endurecido, que não querem saber de arrependimento. Mas tem pessoas que querem, né? É onde que vai falar sobre o repouso. Quando Jesus fala, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
tem, assim como tem aqueles que não querem saber de Cristo, não querem saber da sua palavra, não querem saber de abandonar os seus pecados, mas tem aqueles que são os pequeninos, que Jesus fala, que estão com o coração aberto. Aí lá no versículo 25, diz assim: naquela ocasião, Jesus disse, é tudo na mesma ocasião, tá, gente? É tudo no mesmo ensinamento. Eu te louvo, aqui Deus está falando com o Pai. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e ocultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Aí versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas por quê? O que foi revelado aos pequeninos? A revelação de Jesus como Messias, os líderes religiosos viram milagres, mas rejeitaram por orgulho. Então, a revelação de Jesus como Messias, os líderes religiosos viram milagres, mas rejeitaram por orgulho, por medo de perder seu poder, entendeu? Então eles até faziam perguntas para querer pegar Jesus. Aí os pequeninos, pessoas, quem são os pequeninos, né? Pessoas simples, naquela época, no caso, os pescadores, as pessoas humildes de coração, pessoas abertas, as pessoas marginalizadas. Então essas conseguiram crer que Jesus era o Filho de Deus enviado. E o conhecimento? O conhecimento do Pai. Os pequeninos receberam a revelação de quem é Deus. Pai, através da convivência com Jesus. Assim somos nós, né? Assim, eu sei que muitas das vezes tem os filhos que não teve e não tem convivência com os seus pais da terra. Aí é onde que dificulta buscar a Deus como Pai, ver a Deus como Pai, sabe? Só que através de Jesus, de ter um relacionamento com Jesus, porque Jesus, ele é o nosso amigo. E muitas das vezes queremos colocar pessoas no lugar de Jesus. Eu vou me desabafar com tal fulano, eu vou não sei o quê. E esquece de Jesus, porque Jesus diz que ele não chama mais gente de servo, mas sim de amigo. Então, através de Jesus, uma relação de oração, através da sua palavra, a gente vai se chegar ao quê? Ao Pai. Porque ele é o caminho para o Pai. Então, foi aberto o conhecimento do Pai para esses pequeninos, para essas pessoas. Os pequeninos receberam a revelação de quem é Deus Pai através da convivência com Jesus. Assim somos nós, né? O reino dos céus é a graça e a salvação, não vem pela religiosidade. Então não esqueça que tu tá de domingo a domingo na igreja, é status, religiosidade, como é que Jesus fala? É melhor a obediência do que o sacrifício, certo? Então, o que é o tomado à força, né? Por mais que a gente anda debaixo da graça e não mais debaixo da lei, mas, como eu falei antes, o caminho é estreito. Jesus fala, negue-se a si mesmo. O que é a sua vontade da carne, de fazer o teu querer. Muitas das vezes, porque Jesus pediu para fazer tal coisa, você vai chorar porque não quer fazer. Obediência, sabe?
o reino dos céus e a graça. A salvação não vem pela religiosidade, como eu falei, mas pelo amor, fé e graça. A salvação é de graça, ninguém compra, tá? Ah, eu vou jejuar para mim conseguir a minha salvação. Eu vou doar tal coisa porque eu quero minha salvação. Não, não é assim. Ó, a salvação ninguém compra. Ela é 100% gratuita, mas para recebê-la exija 100% da sua entrega e renúncia. O esforço não compra reino. Ó, presta bem atenção nisso aqui. O esforço não compra reino. O esforço responde o valor do reino. Isso é forte, hein? Entendeu? Então, Jesus veio, ele veio obedecer a Deus, que é Pai. Veio o que? Além de nos salvar, ele veio ensinar os discípulos. Ele veio curar, libertar, ensinar, como eu falei. Então teve obras. Jesus é o maior exemplo disso. Ele veio o que? Obedecer. E lembre-se daquela mensagem, daquela passagem que eu falei que Jesus falou, né? Que a sabedoria, ela é acompanhada pelas obras. Agora, aquelas pessoas que querem criticar, que querem colocar só coisa ruim, te ofender, o que elas têm? O que esses religiosos que estavam criticando João Batista e a Jesus tinham? Será que era só vestimentas? Né? Que estavam lá na sinagoga, cheio lá de títulos, só estavam com títulos, roupa fina e religiosidade, mas também não praticavam aquilo que eles ensinavam. A tal da hipocrisia. Então, gente, esse é um ensinamento que tem muita riqueza aqui. Falamos sobre ministério. Você já viu se você tem algum? Se Deus já te colocou em algum? Porque o ID é para todos aqueles que já conhecem a palavra. Todos. Entende? O ministério, eu descobri o meu ministério através da palavra, que é o de ensinamento. Assim, sou teóloga? Não. Tem estudo sobre isso? Não. Mas é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que vai te capacitar. Ah, mas eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de aparecer. Eu também. Para mim fazer vídeo, às vezes eu tô na procrastinação, na querer desobedecer. Eu falei, meu Deus, eu tô... Ai, Senhor, hoje eu não tô com vontade. Eu não tô hoje com vontade de orar, hoje eu não tô com vontade de fazer vídeo. Mas é o obedecer, não é a nossa vontade. Porque a gente quer ser guiado pela nossa emoção. Ai, hoje eu tô animada, hoje eu quero fazer vídeo. Ai, hoje eu tô assim, ó, pra cima. Mas hoje eu não tô com vontade. Hoje é daqueles dias que eu não tô com vontade. E aí, como é que fica? Como é que fica a obediência? Entendeu? Eu tenho que falar isso pra vocês, não você é hipócrita de dizer assim, ai, todo dia eu tô com vontade de fazer vídeo. Todo dia, ai, mas hoje a minha cara não vai estar muito boa. Pois é, vai ter às vezes aqui que eu vou estar falando com cara de choro. E é isso aí. Entendeu? Tem dia aqui que eu vou estar rindo. Maravilha, é isso aí. Então, por isso que Jesus fala, né? Devemos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. A sua verdade, não a sua verdade, a verdade de Cristo, entendeu? Então aqui ele estava ensinando, ele estava fazendo a comparação das pessoas que não queriam ouvir e vir os seus milagres, não aceitaram por conta do seu coração endurecido, um coração orgulhoso, entende? É por isso que esse canal é Raízes Profundas, gente. Pra gente se aprofundar na palavra de Deus, pra gente sair do raso. Faz o teu devocional, pede a direção do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é assim, ó. É assim. Tem gente que faz na teologia, fala de tais palavras chiques. Aqui o Senhor vai me conduzindo. Como é que é o meu ensinamento, tá?
Tem pessoas que vai ser mais culta que eu de falar, sabe? Às vezes eu vou embargar aqui, porque o meu canal, como eu já falei em outros vídeos, meu canal aqui, ó, é bem natural, é caseiro, o cenário é minha casa. Tem o TDAH, daí o TDAH raciocina, demora para raciocinar. Então assim, João Batista era simples. Jesus é rei, filho de rei, dono de tudo, e veio simples. E ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Ele estava fazendo o ministério dele. Então, para esse canal não ficar tão mais longo, eu vou ficando por aqui. Que você peça para Deus te transformar a cada dia, nos dar sabedoria, discernimento. O Espírito Santo ele vai trabalhar na vida de cada um de forma diferente. A sua palavra, ela é dirigida a mim de uma forma, mas na sua vida ela vai ser de outra forma, entende? Apega aquilo que te edifica. Anote aquilo que vai te edificar. Eu vou ficando por aqui, graça e paz.